pode dar um brado de aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Declare comigo, eu estou vivendo os melhores dias que Deus projetou para a minha vida. Olhe para o chão e diga, diabo, eu quero te lembrar que você já perdeu. Diga, você já perdeu. Você já perdeu. Você pode se alegrar aí no seu lugar e diga, ele já perdeu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que maravilha estar com vocês aqui nessa noite. Se o coração de vocês se alegra, vocês não fazem ideia do quanto o meu se alegra. É muito bom estar em casa. É muito bom estar no lugar que para mim significa base, que para mim significa esteio, que para mim significa suporte. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Até os novos que eu ainda não tive contato, que eu não conheço, tem algumas carinhas que ainda são desconhecidas. Mas eu quero dizer que o que Deus está fazendo em mim, através de mim, tem total apoio dessa igreja. E se você faz parte dela, esse galardão também é seu, amém? Você pode tomar o seu assento. Obrigada, meninos. Glória a Deus. Então, como tem algumas pessoas que são novas para mim, eu quero só me apresentar. Eu me chamo Carol Araújo e essa igreja aqui tem um lugar muito especial no meu coração, porque foi aqui onde eu cresci, fui preparada para fazer as coisas que eu estou fazendo hoje e as coisas que eu ainda vou fazer. Essa última música que você ouviu, que você deve cantar aqui boa parte dos cultos, é uma canção que Deus me deu, chama-se Adorado Deus. Você pode encontrá-la em todas as plataformas digitais, YouTube, também CD, nós temos ali no nosso Verbo Shop, na nossa livraria. E eu quero só trazer um lembrete, eu tenho visto muitas pessoas daqui postando, comentando a respeito do DNA do Evangelho. Esse foi o novo filho que Deus me deu. E esse livro ele tem ajudado pessoas, empoderado pessoas a cumprirem um chamado que Deus tem para a vida delas. E eu sei que essa igreja pega junto com tudo que Deus tem para a minha vida. Eu sei que muitos já adquiriram, mas eu quero te incentivar a ler. E não apenas ler, mas também praticar as verdades que estão aqui, porque esse é um ano de crescimento extraordinário. E sabia que essas palavras proféticas, elas são condicionais para a nossa vida? Nós sempre precisamos fazer alguma coisa para que a vontade de Deus se cumpra. Deus, ele fez tudo quanto é necessário para que nós tivéssemos uma vida digna, para que nós pudéssemos reinar em vida aqui nessa terra. E existem coisas que ainda não foram destravadas para mim e para você, porque falta a parte que nos cabe. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a parte que nos cabe. Eu vim para fazer o louvor da conferência, mas eu pedi ao nosso pastor essa oportunidade. Eu me ofereci a ele, porque eu disse, eu tenho uma palavra para a nossa igreja, e eu ouso dizer que você já está na pré-conferência. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim, você está na pré-conferência. Diga, esse dia foi escrito por Deus para animar o seu coração sobre as coisas que estão por vir. Amém? Você pode baixar sua cabeça rapidinho, nós vamos orar. Pai, obrigada por esse momento. Que alegria estar aqui em família com os meus irmãos. Eu sei que você já comunicou coisas grandes por meio do louvor, mas hoje eu creio, Senhor, que algo novo será impresso no coração das pessoas através da palavra. Eu te peço que esse ensino traga revelação, esclarecimento. Eu te peço que esse ensino possa, Senhor, trazer a atenção deles para aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por discernimento, espírito de sabedoria, de revelação, pela tua vontade aplicada, Senhor, em cada segundo deste culto. No poder que é no nome de Jesus, declaramos cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação, reconciliação. Nós desfazemos as obras das trevas, Pai. Declaramos cada mente cativa à palavra, Senhor, e o teu poder fluindo com liberalidade nesse lugar. Se você crê, diga amém. Aleluia. Eu não sei se você percebe, mas quando eu entrei aqui nesse lugar, existe cheiro de coisa nova.
E não é apenas um cheiro material, porque nós estamos cada vez mais avançando nessa reforma. Existe uma percepção espiritual que está comunicando para nós hoje, na Verbo Rio Doce, novo dia, novo tempo, novas coisas, novas estações, novas fases. Você pode achar que isso é um jargão, porque a gente escuta muitos ministros falando a respeito disso. Você pode achar que isso é apenas algo clichê para empolgar você, mas a palavra de Deus, queridos, ela é empolgante mesmo. E a palavra de Deus fala a respeito de coisas novas que Deus deseja fazer. Essa reforma aqui externa é apenas um reflexo de coisas que Deus está fazendo dentro de nós. Deus está nos preparando para o grande sonho que Ele plantou em nosso coração. Deus, Ele está nos reformando, nos ajustando, tirando algumas coisas, acrescentando outra, pintando alguns conceitos novos em nosso coração, para que a gente possa receber esse novo que já está preparado para nós. Talvez você esteja esperando alguma coisa por muitos anos, como aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha feito de tudo, e aí a única esperança dela era Jesus Cristo. Quando você chega nesse ponto que você fez de tudo e agora só Deus, é aí que as coisas começam a acontecer, amém? E eu quero hoje te estimular a colocar a sua confiança só em Deus, porque às vezes nós esperamos que o novo venha do nosso emprego, que o novo venha da instituição que nós estamos afiliados, venha da instituição, da igreja, da denominação, de pessoas que estão ao nosso redor, mas o novo que nós precisamos, queridos, vem do Senhor. Aquilo que nós mais queremos não vem de pessoas, não vem de instituições. Se você colocar a sua confiança nisso, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, mas Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele nunca te decepciona, sabe? Porque muitos de nós temos dificuldades de entrar com o novo, de romper com o novo, e precisamos sempre de palavra atrás de palavra, parece que nada se consolida, porque nós ainda não confiamos totalmente em Deus. E hoje eu quero trazer a sua mente, hoje eu quero que você venha confiar no que Deus pode fazer, amém? Abre comigo a sua Bíblia em Isaías 46, enquanto você abre eu vou citar algumas referências. Em Romanos 6, versículo 4, diz que Deus enviou Jesus para nos dar novidade de vida. Enquanto você abre, repita comigo: Jesus veio para me dar novidade de vida. Lá em Ezequiel diz que Deus nos daria um novo coração. E com esse novo coração nós vamos conquistar novas coisas. Fale comigo: novo. Você percebe que Deus, Ele tem interesse nesse negócio inédito, nesse negócio de fazer nova todas as coisas. Partiu dele enviar Jesus para nos dar uma vida nova, para nos dar novidade de vida, uma vida que nunca foi vivida antes. E Ele prometeu isso lá em Ezequiel, dizendo: olha, eu vou dar um novo coração, e com esse novo coração vocês vão ter novos campos, novas terras, novas conquistas, novos territórios. Deus, Ele está interessado, querido, nesse negócio de fazer tudo novo. Deus não gosta de coisa velha, não. Deus não gosta de coisa antiga. Deus, Ele não vive no passado. Para Ele, o passado, o presente e o futuro é um eterno agora. E Ele já sabe o final da sua história. Amém? Então, abre comigo Isaías 46, versículo 9. Eu vou ler o 9 e o 10. Mas antes disso, eu quero te dizer que Apocalipse 21, 5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Diga assim: todas as coisas. Não é apenas em uma área. Às vezes você está ali com aquele calo, né? E você quer: Senhor, a minha vida profissional. Não, Senhor, é a minha família. Olha, Deus, é o meu marido. E você fica ali, ó, naquela área, batendo. Mas sabia que Deus, Ele quer alargar a sua visão hoje? Ele não quer só resolver esse problema emergencial que está te afligindo. Ele quer resolver todas as coisas. Ele quer fazer nova todas as coisas. A vida plena e abundante que Ele tem para nós. Não é um dia bom e outro dia ruim. Não é a vida financeira boa, mas a familiar decaindo. Não, Ele quer que em todas as áreas nós tenhamos novidade de vida, a gente experimente essa reforma, esse algo novo acontecendo. Você crê nisso? Está na palavra, hein? Isaías 43, do 18 ao 21, Deus diz: olha, eu estou fazendo coisas novas. Será que vocês não estão percebendo? Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus já está fazendo. Deus, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Isso te anima? Isso te alegra? Saber que Ele já está trabalhando?
Saber que Ele já está fazendo. Deus, Ele não é parado. Deus, Ele não é estático. Deus, Ele é dinâmico. Ele está se movendo até mesmo quando nós estamos dormindo. Ele está se movendo até mesmo quando a gente não sabe mais o que fazer. Diga, Deus está se movendo. Agora vamos ler o versículo que eu pedi para você abrir. Isaías 46, do 9 ao 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que vocês conquistaram. Lembrai-vos que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Quantos acreditam nesse Deus, que não tem ninguém igual a Ele? Nenhum ser humano, por mais bom, poderoso e rico que seja, consegue se assemelhar a essa divindade. E ele disse, olha, deuses de outras religiões, nenhum deles se compara a mim. Eu sou um Deus diferenciado. E o versículo 10 vai dizer qual é essa característica que diferencia Deus dos outros deuses. Vamos ler? Diz assim o versículo 10. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Queridos, eu li esse versículo ontem e foi uma explosão dentro de mim. Foi algo novo dentro de mim, porque a palavra se renova. Sabia que o diabo não pode impedir a vontade de Deus? Sabia que eu e você, mesmo falhando em algumas áreas, não podemos impedir o resultado final da vontade de Deus? Ele disse, o que me diferencia dos outros deuses, o que me diferencia das outras pessoas, é que eu vou cumprir toda a minha vontade. Quer o diabo queira, quer não, quer o diabo se levante, quer não, mas eu sou Deus e o que me faz ser diferente é que eu posso cumprir toda a minha vontade. E queridos, desde ontem eu entrei num descanso e eu disse, não estou mais preocupada com o tempo, porque no final das contas, Deus vai vencer. No final das contas, Deus vai ganhar. No final das contas, o que Ele te disse vai se cumprir. No final das contas, a manifestação vai ser tão real que você não vai saber nem explicar. Você não vai saber nem como contar para outras pessoas. Porque Ele disse, o meu conselho será firme. O que eu disse, eu não vou abrir mão. O que eu disse vai prevalecer, vai permanecer, e é isso que me faz diferente. É isso que me coloca como Deus dos deuses, porque Ele pode cumprir o que Ele diz. Às vezes nós falhamos, não conseguimos cumprir o que nós dizemos por N circunstâncias, mas Deus não é assim, limitado, de acordo com a nossa racionalidade humana. Deus, Ele cumpre o que Ele diz, amém? Diga comigo, Deus, Ele cumpre o que Ele diz. Agora, olha só, muitas vezes falando sobre coisas novas, a gente não sabe como entrar nesse novo. E por isso que eu quero chamar esse culto de pré-conferência. Porque, queridos, as coisas que Deus vai fazer aqui, sexta e sábado da próxima semana, você não tem ideia. Desde que eu soube desse evento, que eu comecei a gerar ele em oração, a gente sabe que haverão aqui ministros com unções diferentes, que vão cooperar com a unção coletiva que está na nossa igreja. E quando Deus reúne esse povo, é com um propósito de destravar, de romper, de fazer acontecer. E você tem que vir pronto para esses dias. E hoje eu quero te preparar para que você esteja nessa conferência, não apenas de corpo presente, mas você esteja com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma. Porque essa é a linguagem de Deus, querido. Com Deus é tudo ou é nada. Então nós temos que oferecer o nosso tudo para que a gente venha receber tudo. Não é interessante como às vezes nós oferecemos a Deus 30% do nosso tempo, 30% da nossa obediência, que é uma meia obediência, né? A gente oferece a Deus só uma parte do nosso coração e a gente quer tudo dele. Isso não é injusto, sim ou não? Se nós quisermos tudo dele, nós temos que estar prontos para oferecer tudo nosso. Para colocar diante dele todo o nosso coração, todas as nossas ansiedades, todos os nossos questionamentos e entender que ele já está fazendo. Balance seu irmão e diga assim, meu irmão, entenda que Deus já está fazendo. Sabe, todo nível diferente que está diante de você vai exigir de você uma postura diferente. Se você está inconformado, chateado com esse nível que você está e você quer ir para um novo nível, você vai ter que oferecer coisas novas.
Se você quer ir para um nível mais profundo, você vai ter que rasgar o seu coração, sem nem questionar nada. Se você quer se experimentar coisas mais extraordinárias, você tem que estar disposto a oferecer o extraordinário, gente. Com Deus é assim. A gente só vive o novo dessa forma. Não adianta você querer o novo se você só oferece o que é velho. Se você só oferece a sua reclamação, a sua ingratidão. Se você só oferece questionamentos, o novo nunca vai acontecer na sua vida. E não é um problema de Deus, porque a gente viu aqui várias referências de que Ele está interessado em manifestar o novo. Ele está querendo que todo dia seja um milagre. Está querendo que todo dia seja um testemunho. Ele está querendo que todo dia você possa experimentar de algo para que essa terra não sucumbe você, não abafe você, para que as coisas desse mundo você possa tirar de letra. É essa a intenção de Deus. Ele quer nos preparar para todos os dias da nossa vida. Mas será que nós realmente estamos dispostos? Deus quer levar você para um novo nível. Você quer oferecer algo novo para chegar nesse novo nível? Se tem um novo desafio diante de você, querido, e você não está conseguindo, é porque você precisa oferecer a Ele algo diferenciado, para que Ele possa te elevar para esse novo desafio, amém? Para o cumprimento daquilo que Ele tem para a sua vida. Algumas coisas ainda não aconteceram na vida de pessoas aqui, porque falta o perseverar. E às vezes nós achamos que é cansativo perseverar, mas sabia que existem liberações de coisas novas quando você persevera? E hoje eu quero te puxar para isso. Sair da sua razão e perseverar naquilo que Deus diz, porque de repente, queridos, o de repente se manifesta para quem persevera. O de repente se manifesta para quem não sai da posição. O de repente se manifesta para quem continua crendo, como o Gilson dizia, né? Pode chover canivete, o sangue pode dar na canela, mas eu não saio da minha posição de fé. E se você quiser experimentar coisas novas, você precisa assumir essa nova postura. Esqueça a velha pessoa que você era, esqueça o passado, esqueça as velhas atitudes que você tinha, porque mantendo elas você não conseguiu nada até hoje. Então chega a ser até uma questão de inteligência. Se eu quero algo novo e eu não estou conseguindo fazendo o que eu sempre fiz, eu preciso fazer algo diferente, sim ou não? Você está comigo nisso? Você está entendendo isso? Quantos aqui acreditam que Deus tem o melhor? Quantos aqui querem experimentar algo novo? Levanta a mão aí para eu ver. Quantos aqui querem saber como entrar nessa novidade de vida? Abre comigo lá em Lucas, capítulo 24. Você começaria a se alegrar, a se animar. Você começa botando força mesmo, tirando força da fraqueza, querido. De repente o Espírito Santo pega junto com você. É assim que funciona. Lucas, capítulo 24. Eu vou ler com você do 1 até o 35. Amém? Todo mundo já achou? Lucas capítulo 1, versículo 24. Perdão, foi ao contrário, né? Lucas 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, diga assim, lembrai-vos. Olhe para o seu irmão e diga assim, lembrai-vos. Vamos continuar. Lembrai-vos de como vos preveniu antes, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido.
Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos do coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito das Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu quero conversar com você sobre essa história, destacando alguns pontos. Se você quiser anotar, eu vou te dar 5 maneiras que você pode cumprir para entrar no novo que Deus tem para a sua vida. 5 formas de você abraçar a novidade de vida que Deus tem para você. 5 maneiras de você sair da sua mesmice. 5 formas de você se estabelecer naquilo que Deus já prometeu para você. Sabe, Jesus, ele havia morrido já. Ele já estava ali, colocado naquele sepulcro. E as mulheres foram lá fazer aquilo que elas estavam designadas a fazer. Iam lá olhar aquele corpo, a embalsamá-lo, a orientar, as outras que estavam ali, e elas estavam fazendo o que era direito delas, o que elas foram ensinadas a fazer, mas quando chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Diga assim, uma surpresa. Jesus não estava mais lá, e vieram 2 varões, e a primeira coisa que os varões disseram para aquela mulher foi: lembra das palavras que ele disse? Pergunte para o seu vizinho: você se lembra das palavras que Deus te disse? Deus, ele fala de muitas formas, pela palavra, pelo testemunho interior. Ele fala através de profecias. Quem aqui já recebeu imposição de mãos de uma palavra de Deus? Levanta a mão para ver. A maioria de nós, se eu passar o microfone aqui, tem uma promessa de Deus, tem algo que Deus falou, que Deus compartilhou no seu íntimo, no seu coração, algo que só você sabe e é fruto daquilo que você deseja, mas na hora da pressão, a gente só se lembra do que o diabo tem dito, do que não aconteceu. E essas mulheres, na hora do desespero, o mestre não está mais aqui, mas Jesus tinha conversado com elas já do que ia acontecer. Jesus já tinha preparado elas para aquele momento, porque elas eram também seguidoras de Jesus. E os anjos disseram: lembra do que ele disse. Então, se você quer entrar no novo que Deus tem para a sua vida, querida, a primeira coisa que você precisa fazer é lembrar das coisas que ele te disse. Porque nós lembramos das coisas ruins, é uma tendência humana a gente sempre ser puxado para baixo.
a gente sempre ser levado para o caminho mal, para os comentários negativos, o que as pessoas comentaram de ruim, o que disseram contra mim, e a gente começa a se vitimizar do que aconteceu dentro da igreja, o que aconteceu fora, porque fulano, porque cicrano, porque o comentário, porque quando eu era criança, porque quando eu era jovem, e tantas palavras nós lembramos, mas temos certa dificuldade de lembrar das coisas que ele disse. Você nunca vai experimentar algo novo se você não estiver com o que ele disse na sua memória. As palavras que ele te deu, anota. Nós vamos para a faculdade, levamos caderno, iPad, celular, anotamos tudo. Coisas que são naturais, que vão ficar aqui nessa terra. Coisas que vão se aproveitar por pouco tempo, mas as coisas que Deus, que é eterno, fala conosco, a gente esquece. A gente deixa para lá. A gente não considera, a gente não toma nota. E eu quero te dar esse conselho, eu faço isso. Quando Deus me dá uma palavra, quando Deus usa alguém aqui, as minhas amigas mais próximas já sabem, a gente já tem o nosso acordo. Grava, bota para gravar. Se for com você, eu boto. Se for comigo, elas botam. A gente troca isso, a gente anota, porque quando chegar o tempo de pressão, você precisa se lembrar. Diga assim, eu preciso me lembrar das coisas que ele falou no tempo de pressão. Outra coisa, lembrar não é suficiente. A segunda coisa que você precisa fazer é crer no que ele disse. Porque temos mais fé nas palavras naturais das pessoas contra nós do que na palavra daquele que nos criou e determinou o nosso propósito. Então, queridos, não importa o que as pessoas disseram. Nós temos que parar com esse mimimi dentro das igrejas, porque fulaninho falou, porque não falou, porque isso, porque aquilo. O que foi que Deus falou? O que foi que Deus disse? O que foi que Deus estabeleceu? É nisso que você apoia a sua fé. É nisso que você apoia a sua fé. E nós precisamos nos lembrar disso. Sabe, querido, da igreja perseguida, o livro de Atos é fantástico. Uma das matérias do Rema, eu quero incentivar, se você está aqui e ainda não fez o Rema, você precisa mesmo fazer o Rema. E nessa matéria a gente aprende que quando aquele povo estava sendo perseguido, os discípulos de Jesus, quando eles estavam sendo perseguidos mesmo, não era perseguição de falar mal, não. Era perseguição de arrumar meios de matar. Aquela perseguição feroz, sabe? Aquela perseguição que não deixava eles pregarem a palavra de jeito nenhum. A gente acha que a gente é perseguido porque alguém falou mal, porque alguém não nos deu a oportunidade, porque alguém não abriu a porta para nós. Queridos, perseguição de verdade você vai ver no livro de Atos. E aquelas pessoas estavam ali firmes no propósito. Mas sabe como eles se cumprimentavam? Maranata. Quando eles se viam naquele ambiente de perseguição, esse era o cumprimento dele. O que é que Maranata significa? Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. Quando eles encontravam outro, ao invés de falar da pressão, da perseguição, fica tranquilo, ele vem. Fica tranquilo, ele está voltando. Fica tranquilo, tudo isso vai passar. Era isso que eles queriam dizer uns para os outros. O que é que tem saído da nossa boca? Querido, Jesus se aproximou daqueles homens. Aqueles 2 homens, eles eram seguidores. Jesus tinha 12 discípulos e tinham seguidores, além da multidão que o acompanhava. E aqueles seguidores não estavam nas reuniões mais íntimas, mas eles estavam na maioria das reuniões. Aqueles homens sabiam quem era Jesus. Conhecia a face de Jesus. Aqueles homens conheciam a voz de Jesus. Testemunharam Jesus fazendo milagres. Não é estranho você passar 3 anos e meio seguindo uma pessoa, de repente ela se aproxima de você e você não conhece ela? Foi isso que aconteceu aqui. Mas por que isso aconteceu? A palavra diz que os olhos deles estavam vedados. Estavam com aquela cegueira espiritual. Por quê? Porque eles permaneciam falando das coisas antigas. Eles tinham acabado de sair da presença dos discípulos, quando as mulheres chegaram com a notícia que ele havia ressuscitado. Pedro foi lá conferir, porque a palavra das mulheres parecia um delírio. Pedro foi lá conferir, voltou com a notícia. Gente, é verdade, conferi, ressuscitou. Podem postar. Né? Estou brincando. E aí esses homens saíram a caminho de Emaús. E Jesus apareceu ali, ao lado deles. Eles já tinham uma notícia nova, mas eles ainda estavam comentando da coisa velha. Já tinha uma novidade. Já tinha algo começando a acontecer. Eles poderiam estar falando de que, olha, poxa, realmente ele disse que ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Nossa, será que ele pode aparecer aqui pra gente? Quando será que a gente vai se encontrar com ele? Eles poderiam falar sobre essas coisas. Mas eles preferiram ir quase 12 quilômetros, porque 60 estádios dá quase essa distância, só falando das coisas antigas.
Só falando das coisas passadas, da notícia velha, que ninguém mais estava interessado, porque os próprios discípulos já estavam celebrando que ele havia ressuscitado. E porque eles estavam falando das coisas passadas, velhas e antigas, os olhos deles não podiam enxergar o novo que estava pertinho deles. Se você só fala das coisas passadas, das coisas velhas e antigas, se você não abre a sua boca para falar do seu futuro, se o seu cumprimento, né, fica tranquilo, ele está voltando. Se o seu cumprimento sempre é um cumprimento de derrota, sempre é palavra negativa, sempre é aquele desabafo, porque olha, eu sei que tem momentos que nós precisamos desabafar, mas tem crente que vive de desabafo. Tem alguma coisa errada aí. Você nunca vai enxergar o novo que Deus tem para a sua vida, se você só ficar falando das coisas antigas, das coisas passadas, do que você sofreu, do que fizeram contra você. E eu não estou aqui, querido, querendo diminuir a dor de ninguém, porque só Deus e você sabe o que você passou. Só Deus e você compreende toda a pressão pela qual você ainda está passando. Mas hoje Deus ele está aqui nos esclarecendo um caminho para a gente sair dessa pressão. Você está comigo? E eu não posso ser injusta de ter essa palavra comigo e não transmiti-la para você. Porque essa chave que me libertou, ela também vai libertar a sua vida. Amém? Então pergunto para o seu irmão, qual é a sua conversa? Sobre o que você anda falando? Porque Jesus pode estar presente na sua casa todo dia, mas se você só fala de coisa velha, de coisa antiga, você nunca vai perceber que tem uma atmosfera nova, que tem um trabalhar do Senhor, que algo está se movendo, que os anjos estão se movendo. Você nunca vai perceber, porque a sua boca só fala das coisas passadas. Então declare comigo, eu preciso falar das coisas novas. Ainda mais às vezes eu sei que acontece nos casamentos. O esposo ou a esposa está dando algum sinal de melhora, mas como é um processo, aí o que acontece? Um ou outro critica, falando do que fez em 1900 e bolinha, no dia que casou, na lua de mel, e isso, e aquilo outro. Nunca vai experimentar algo novo, porque estigmatizou naquele defeito, ficou preso naquele passado, ficou preso naquela história. E às vezes a coisa está mudando, existe uma perspectiva de melhora, e isso não é valorizado. É por isso que não encaixa, é por isso que não funciona, é por isso que não dá certo. Então olhe bem nos olhos do seu irmão e diga assim, para de uma vez por todas de ficar falando do passado. Já tem uma notícia nova. Amém? Então, primeiro ponto, lembra do que ele te disse. Anota isso, traz a sua memória. Às vezes eu gosto de abrir lá a planilha do meu computador, que eu anoto as coisas que ele me diz, e eu começo a cantar aquelas coisas. E eu começo a declarar aquelas coisas, lembrando do que ele me falou. Segunda coisa, creia no que ele disse. Tire a sua fé da opinião das pessoas e coloque ela na opinião de Deus. Terceira coisa, fale das coisas novas. Que tal falar a respeito do seu futuro? Que tal compartilhar o que Deus está começando a fazer? Ele não concluiu ainda, mas a gente leu que ele é aquele que no início anuncia as coisas que vão estar acontecendo no fim. Então, para Deus, no início, o fim já está pronto. Por isso que ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Ele disse, o que me faz ser um Deus diferente é porque eu já sei qual é o fim, eu já sei qual é o fim cumprido na sua vida. E eu vou fazer isso acontecer. O meu conselho será firme e a minha vontade vai ser estabelecida por completo. Quarta coisa, diga assim comigo, quarta coisa, manter o meu coração, diga comigo, manter o meu coração aberto à palavra. Sabe, aqueles homens caminharam com Jesus, aí Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando? Aí eles disseram, você não sabe, você é o único em Jerusalém que não sabe. Chega a ser até ridículo, né, gente? Jesus ali com ele, o que tinha morrido e ressuscitado, e ele vai perguntar se Jesus não sabia que Jesus tinha morrido e ressuscitado, né? Sem nexo, né? Para você ver a cegueira que nós ficamos quando a gente só fica falando do passado. E Jesus, você é o único que não sabe que as autoridades mandaram prender e matar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí Jesus vai dar uma aula de Bíblia para eles, fala lá do que aconteceu de Moisés até os dias que eles estavam vivendo naquele momento, e ainda assim eles não reconheceram, porque eles continuaram falando das coisas antigas. Aí Jesus ia passar adiante, não, entra aqui, vem comer conosco. Quando eles estavam ali, no partir do pão, diz que os olhos deles foram abertos. O
O que é o pão para nós, queridos? Nosso alimento diário, nosso sustento espiritual. Diga assim, a palavra. Se você se expõe a essa palavra, seus olhos vão ser cada vez mais abertos para o novo que Deus está fazendo. Mas o que é que a gente faz no tempo de pressão? Estou com preguiça de ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade. Não quero falar com ninguém hoje. Então eu não sou falsa para ficar sorrindo quando eu não quero sorrir. Realmente. Você é carnal, inclusive. Porque isso não é um posicionamento de fé. Querido, você tem todo o direito de viver baseado nos seus sentimentos. Mas se você escolher isso, não cobre de Deus 1 centavo do que Ele fez por você na cruz. Porque Ele disse que o justo vai viver pela fé. Muitas vezes os seus sentimentos vão comparar com a sua fé, mas a maioria das vezes não. E Ele disse, Abacuque viu isso. Abacuque, como profeta, disse, eu estou vendo que quando Jesus vier, morrer e ressuscitar, isso são as minhas palavras, o justo vai viver pela fé. Abacuque não podia viver pela fé, mas ele teve essa percepção do que iria acontecer quando Jesus viesse. Porque é um estilo de vida glorificado, querido. Você declarar, permanecer na sua fé e acontecer, sem você mover um esforço. Diga assim, é um privilégio viver pela fé. Diga assim, não é árduo viver pela fé. Diga assim, é um privilégio que os antigos não tiveram, mas nós temos esse privilégio. E aí, às vezes, porque estamos em um momento de pressão, chateado com A, B ou C, primeira coisa, a gente corre de Deus ao invés de correr para Deus. Você precisa correr para a palavra. Você precisa se forçar para ler essa palavra. Eu já disse isso, eu não tenho nem vergonha de confessar meus pecados. Não é todo dia que eu tenho vontade de ler a Bíblia, não, gente. Mas eu aprendi a me forçar para isso. Eu aprendi a me puxar e dizer, você vai ler. Porque esse é o seu alimento, esse é o seu sustento. No dia que a gente não lê, a gente fica bem irritado, nervoso com qualquer coisa. Deixa na nossa carne ressaltar em toda e qualquer situação. E é essa palavra que vai abrir os olhos do nosso entendimento. Às vezes tem uma oportunidade gigante para algo novo acontecer na sua vida. Você não enxerga. Às vezes você fica assim, meu Deus do céu, se eu fosse essa pessoa, eu já tinha feito isso, isso, aquilo, aquilo outro. Por que que ela não faz? Porque ela não está exposta à palavra o tanto para enxergar o tanto que eu já enxergo. Às vezes não é assim. Você conhece alguém, você está aconselhando, não é só comigo não, eu sei que é com vocês também. Você está aconselhando alguma pessoa e você fala, rapaz, se eu estivesse ali, seria tão mais fácil que eu ia fazer isso, isso e isso. Por que que aquela pessoa não enxerga o que você enxerga? Porque o fato de você estar mais próximo da palavra do que ela, mantém os seus olhos de entendimento abertos. E aí para você o novo é sempre fresco. Para você o novo é muito visível, palpável, é fácil de se realizar. Na sua mente é assim. Mas aquela pessoa que está vivendo a pressão e não se aproxima da palavra, não consegue. E os olhos desses homens foram abertos no partir do pão, no compartilhar da palavra. Então, quando você estiver sem vontade, querido, nenhuma, pelo menos a palavra, porque isso vai abrir os teus olhos. E aí você vai começar a enxergar o novo. Amém? Quinta e última coisa, não ignore as sensações. E eu quero gastar um tempo nisso. Sabe, esses homens, quando Jesus abriu os olhos de entendimento dele, no partir do pão, os olhos foram abertos. Jesus está aqui. Eu fico pensando, cara, 12 quilômetros, Jesus podia ter contado para eles novidades que não tinha nem falado para os discípulos ainda. Às vezes, Jesus está do nosso lado, querendo falar das coisas que vão acontecer, dos caminhos que vão se desentortar, das coisas que vão fluir, como as coisas elas vão suceder. Mas aí, como a gente só fala das coisas passadas, Jesus não pode acrescentar um novo. E a gente fica querendo uma nova direção, uma nova direção. Deus não vai te dar uma nova direção até você cumprir a que Ele já te deu, amigo. Ele não vai. Você precisa decidir obedecer o que Ele já disse no seu coração. E aí eles olharam um para o outro, porque Jesus, quando eles reconheceram, Jesus sumiu. E eles perderam essa chance. E eles olharam um para o outro. Por acaso, não ardia o nosso coração quando a gente caminhava com Ele? Quantas vezes, queridos, o nosso coração não está ardendo por algumas coisas e a gente não dá vazão, a gente não dá espaço, a gente não dá oportunidade daquilo vir à tona, e é por isso que o novo não se manifesta. Então diga assim, eu não posso. Fale com vontade, diga eu não posso ignorar as sensações dentro de mim. Às vezes nós queremos que Jesus desça, vestido de vermelho,
que mostre para a gente o furo nas mãos. Às vezes nós queremos que isso aconteça, mas, querido, mais espetacular do que isso, e eu posso te falar, porque eu já vi Jesus, é você ser guiado por dentro. É você não ter nenhuma voz externa. É você fechar os olhos para ver. Isso é tão espetacular. Você fecha os olhos e você vê dentro uma cena pronta. Algo que vai acontecer. Tá tudo dizendo ao contrário ao seu redor, mas dentro tem uma informação diferente. Eu acho isso fantástico. Isso é mais espetacular do que a gente viver dependendo de anjo, de sonho, de visão. Você ser guiado por dentro, por sensações. É tão espetacular que às vezes não dá nem para explicar. Eu fico às vezes sem querer compartilhar, porque se a pessoa perguntar, eu vou dizer, é porque Deus falou. Não sei explicar por que eu estou fazendo isso. Não tenho como justificar para você. Eu tenho apenas uma inclinação. Muitas pessoas aqui têm inclinações, impressões. Você virou o ano com essas inclinações, com essas impressões. Você não cumpriu. E por isso que você virou o ano do mesmo jeito que teve a outra virada. Porque você passou o ano inteiro ignorando as sensações. Mas essa é a forma pela qual nós vamos ser guiados na dispensação do Espírito, pela palavra de Deus e pelo nosso testemunho interior. A parte que anjo aparece, cospe fogo, que tem visão, isso ficou para os antigos da velha aliança, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro. Mas nós temos algo espetacular, a pessoa de Deus mora dentro da gente. Eu não preciso que ele apareça porque ele está dentro de mim. E ele comunica sensações. Às vezes você acorda com uma música no seu coração. Corresponda a isso. Passa o dia cantando essa música, porque existe um romper nisso. Às vezes você acorda querendo ligar para fulaninho que faz séculos que você não fala com aquela pessoa. Eu não vou ligar nada. Não sei nem se ele vai atender, não sei nem se vai lembrar de mim. Mas essa é uma sensação, queridos. Aquela ligação pode ser a porta de emprego que você está esperando. Aquela ligação pode ser a resposta de Deus. Ou você pode ser a bênção e o milagre de Deus para essa pessoa. Você não pode atrapalhar o mover do Espírito ignorando as sensações, não. Vai comigo lá em 1 Tessalonicenses. Versículo 19 diz assim: não apagueis o Espírito. Bem curtinho, né? Diga assim comigo: não apagueis o Espírito. A Nova Tradução, linguagem de hoje, diz: não atrapalhem o que o Espírito está fazendo. Isso traz temor ao seu coração? Trouxe muito temor ao meu coração quando eu li isso semana retrasada, que eu estava estudando para me pregar lá na igreja de Campo Grande. Porque, queridos, essa carta foi escrita para a igreja. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses para os irmãos na Tessalônica. Gente, assim como eu e você, convertida, que crê em Jesus. Paulo não disse para o diabo: olha, diabo, não atrapalha o que o Espírito Santo está fazendo. Ele disse para a igreja: não atrapalha a igreja o que o Espírito Santo está fazendo. Agora, o Espírito Santo, que é o poder dunamis de Deus, que é aquele que executa o que a palavra de Jesus libera, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, que é aquele que manifesta coisas extraordinárias, que é aquele que abre o sobrenatural. Eu posso atrapalhar essa pessoa. Isso não é sério, gente? Aí a versão amplificada desse mesmo texto diz assim: não extinguis o Espírito Santo sem responder ou seguir a orientação que ele está te dando. Quando a gente fala do mover de Deus, não é só aquele culto que a gente cai, corre, chora, ri, se alegra, celebra, pula, dança. O culto foi cheio do mover. Deus, ele está se movendo todos os dias. Deus está se movendo aqui, enquanto você está quietinho recebendo essa palavra. E o apóstolo Guto uma vez disse, eu não sei se essa frase é dele ou é de outra pessoa, e ele citou numa ministração dele: seja lá o que for que Deus estiver fazendo, eu quero estar envolvido. Então Deus está se movendo de forma N na terra inteira. E nós precisamos estar envolvidos nisso. Como? Seguindo as impressões, seguindo as orientações. Porque se a gente não fizer, a gente atrapalha o que Deus está fazendo do outro lado da terra. Porque o que Ele tem para a nossa vida não é só sobre a nossa vida. O que Ele tem para a minha vida tem a ver com essa igreja, tem a ver com outra localidade, tem a ver com gente que ainda vai ser salva que eu nem conheço. E assim é na sua vida. O que Deus tem para a sua vida não é só sobre você e a sua casa. Existe um grupo de pessoas aliançadas ao propósito que Deus tem para a sua vida, porque Deus não une apenas pessoas, Ele une propósitos.
E se você não faz a sua parte, você atrapalha. Você tem o direito de dizer não quero. Mas quando você diz não quero, você atrapalha. Quando você diz não quero, você não fica quietinho na sua e a coisa continua a acontecer. Não, você atrapalha. E queridos, eu não sei você, mas isso me trouxe um temor no meu coração. Porque eu não quero atrapalhar a obra do Espírito Santo. Sem seguir as orientações que Ele me dá. Sem cumprir aquilo que Ele está colocando. Lembra lá de João? Vamos lá comigo, João capítulo 2. Enquanto você abre, vamos recapitular. Diga assim: para viver o novo de Deus, eu preciso lembrar do que Ele me falou, crer no que Ele disse, falar das coisas novas, manter o meu coração aberto à palavra e não ignorar as sensações. João capítulo 2, eu vou citar. Você sabe que Jesus, ele foi com a mãe dele para um casamento. E quando Jesus chegou naquele casamento, acabou o vinho. E nós temos a expectativa de que quando Jesus está num lugar, não falte nada, porque Jesus é a própria provisão, não é assim? Mas Jesus estava lá e mesmo assim acabou o vinho. E aí, Maria deu uma dica, no versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então não basta Jesus estar na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira. Não basta Jesus estar dentro de você. Você precisa fazer tudo o que Ele disser para ter o milagre na sua vida. E às vezes nós ficamos cobrando de Deus coisas que já foram realizadas por eles, porque Deus já fez a parte dele. Mas e a nossa parte? A nossa parte é não atrapalhar o mover do Espírito. Como é que eu faço isso, Carol? Não ignore as sensações que estão dentro de você. Faça o que Ele te disser. Vou dizer de novo: faça o que Ele te disser. Olhe para o seu irmão bem dentro dos olhos dele. Diga assim: faça o que Ele te disser. Carol, ele não disse nada. Abra a palavra, que você vai ver que tem um monte de coisas que Ele disse. Aí quando você cumpre as coisas que Ele disse, você se nivela pelo básico. E aí quando Ele vê você obediente ao que está na palavra, Ele começa a dar direções, impressões específicas a respeito de coisas. E às vezes nós queremos entrar num estágio novo, sem obedecer essas impressões e sensações. Às vezes, Deus diz para você aqui no culto: sai do seu lugar e abrace fulano. Você fica: mas eu vou dizer o quê? Deus mandou você abraçar, querido. Não mandou dizer nada até o momento. Não é assim. Ele só mandou abraçar. Aí, se você não segue essa orientação, você fica com aquela... Você viu assim, você olhou para Fabrícia e seu coração ficou pulsando de alegria. Se você não corresponder a essa sensação, você impede que haja algum tipo de troca. Você impede que algo seja compartilhado, seja para a vida dela ou para a sua própria vida. Você está entendendo? Porque você não seguiu uma simples orientação. E aí, querido, Jesus não vai mandar você ir para a África. Jesus não vai te dar orientações que vão requerer mais da sua confiança nele, se você não confia para fazer as mínimas coisas. E aí você está desejando sua enorme colheita, mas você ainda não pegou junto com o carnê da reforma. E você está ali crendo, declarando, confessando a sua enorme colheita, mas dentro de você tem um valor para você liberar. E você fica calculando as coisas, calculando. Querido, o diabo nunca vai mandar você dar. E Deus, quando Ele sinaliza algo no seu espírito, Ele já fez os cálculos do seu orçamento, porque Ele sabe quanto você ganha. Ele sabe o nível de fé que você tem. Ele sabe quanto que você pode dar. Entende? E Ele quer que você rompa para um novo nível, para destravar, coisas que virão por outras avenidas. Às vezes é para dar uma oferta para um irmão. Ah, mas aquele irmão não precisa. Mas não é porque o irmão precisa. É porque você está seguindo a orientação que Deus colocou dentro de você. É assim que funciona. Diga assim comigo: fazer tudo o que Ele disser. Vamos comigo lá em 2 Reis, capítulo 5. Coisa que é muito básico. Feito Ele fez com os 10 leprosos. Ele olhou e disse: tá bom, vão lá se mostrar ao sacerdote. Ele nem impôs as mãos sobre aqueles 10 leprosos. Ele disse: vai lá e se mostra. E no meio do caminho, enquanto eles estavam andando, eles se deram conta que estavam ficando limpos.
Então, algumas vezes, ele vai dar uma orientação muito simples. Faça cartão de visita. Lembra daquela pesca maravilhosa? Antes, eles passaram a noite jogando. O que é interessante? Jesus não disse, olha, vem mais para a esquerda. Aqui é direita, né? Vem mais para a direita. Vem mais para a esquerda. Jesus não mandou o barco mudar de direção. Ficou no mesmo lugar. E ele mandou jogar a rede de novo. Porque, às vezes, coisas comuns envolvidas com a unção vai fazer um estrago extraordinário. Porque essa é a direção que ele está te dando. Mas, algumas vezes, para provar mesmo a sua fé e confiança nele, ele vai te mandar fazer coisas sem sentido. O que a gente tem que fazer nas duas situações? Diga comigo, fazer tudo o que ele disser. Então, aqui, Naamã, uma pessoa da alta sociedade ali daquele exército, uma pessoa cheia de cargos, e queria ter uma reunião com o profeta nem atendeu ele, mandou um mensageiro. Às vezes não é assim, né? Na nossa cabeça a gente tem que falar com o vereador, com o prefeito, com o fulano, com o chefe, com aquela pessoa que conhece o outro, que vai nos abrir uma porta. Deus pode mandar só o mensageiro para resolver o caso. E aí o mensageiro foi lá e disse, olha, vai no Rio Jordão e se lava 7 vezes. A palavra diz que Naamã saiu indignado. Às vezes não é assim, né? Às vezes eu já fiz muito aconselhamento, que eu ouvia a pessoa e no final dizia, vamos orar. E eu dizia, você precisa orar em línguas. E eu via que a pessoa queria dar um murro em mim. Porque ela queria que eu dissesse outra coisa diferente, mas às vezes, querido, nós vamos falar as coisas comuns, porque são essas coisas comuns, são esses princípios que nos fizeram chegar até onde nós estamos. E às vezes a gente diz assim, vamos orar, e a pessoa, vamos orar. Porque para a sua carnalidade era melhor que alguém fizesse um saque de R$1 milhão e pagasse todas as suas contas. Mas uma oração pode te dar mais do que R$1 milhão. Porque mesmo com R$1 milhão, você não pode ter paz, você não pode ter alegria, mas uma oração faz isso com você. E o que aconteceu aqui? Naamã ficou indignado. Será que ele não pode me mandar eu nadar num rio que seja mais limpo? Mergulhar num rio tal, lá de Damasco? Às vezes nós não estamos assim. Deus mandou você fazer um anúncio. Será que eu vou fazer esse anúncio? É melhor só botar esse... Deus não podia mandar eu botar um outdoor. Deus não podia mandar eu fazer isso. E a gente fica questionando as direções. Quando você faz isso, você dá espaço para a dúvida entrar. E aí o diabo ganha vantagem. Então agora você vai dizer comigo, fazer tudo o que ele disser rápido. Ok? Eu ainda não entendo, e eu estou abrindo meu coração aqui diante da minha igreja, exatamente o motivo pelo qual Deus me enviou para Campo Grande. Mas eu voltei de lá em 2017 com essa impressão no meu coração. E eu tive algumas confirmações. E eu lembro que Deus falou comigo, março. E eu fiquei esperando algumas coisas. E, queridos, enquanto eu não fiz rápido o que ele tinha falado no meu coração, as coisas que eu estava esperando não aconteceram. No dia que eu comprei a passagem para ir para Campo Grande, as coisas começaram a se desenvolver em relação ao lançamento do livro, em relação ao lançamento do EP pela gravadora, porque nem isso eu conseguia contato quando eu ligava. Porque eu estava esperando, seja lá o que fosse, para poder obedecer. E alguns de vocês ainda não entraram no novo que está batendo na sua porta, porque você está esperando alguma coisa acontecer. Sabe, esse rompimento que você espera é a sua obediência. Você está esperando o rompimento, mas você é o rompimento da sua situação. É a sua fé, é a sua postura que vai romper essa situação. E quando eu cheguei lá, as coisas começaram a acontecer. E ainda estão acontecendo. Muitas vezes, Deus vai nos guiar a fazer coisas que a gente não vai entender. Mas aí, se a gente ficar querendo entender, querido, não seremos aqueles que viveremos pela fé. Porque a fé vai dispensar, muitas vezes, a compreensão da sua naturalidade. Você não vai conseguir alcançar tudo que Deus tem de uma hora para outra. Mas o que é que nós devemos fazer? Tudo que Ele disser rápido. O que é que nós devemos fazer? O que é uma pedra na mão de um menino para derrubar um gigante? Não é nada. Às vezes vão ser direções muito simples, que você vai ficar desconfiando. Será que foi Deus mesmo que falou? Acho que foi ainda da minha cabeça. Porque se fosse Deus ia ser uma coisa extraordinária, uma coisa que ninguém tinha feito antes. Mas uma coisa que todo mundo faz, quando você faz envolvido com a direção e a unção de Deus, faz toda a diferença. O que é, querido? Eu não sei explicar.
Né, se você me fizer essa pergunta, já me fizeram essa pergunta no Rema. Por que que Jesus cuspiu, fez a lama? Jesus não podia só ter colocado a mão e aquele cego, ele não ia abrir o olho dele e ele ia começar a ver? Poderia. Por que que Jesus fez isso? É uma pergunta que nós vamos fazer, né, quando chegar no céu. Eu não sei te responder. Tem coisas que realmente vão ficar ocultas para nós. Mas aquele cara não obedeceu e ele não ficou curado. Então tem coisa que você pode até partir para a glória, você nem sequer entender porque você fez. Mas funciona. Dá resultado. Porque do jeito que você está fazendo, não está movendo nada do lugar. Então hoje eu estou te convidando para fazer uma coisa diferente. Às vezes não dá para explicar por que corre, por que ri, por que se joga no chão e abraça e chora e cai. Não dá para dar todas as explicações, são reações. Mas quando nós fazemos isso, coisas são liberadas. E às vezes a gente fica assim, olhando. Todo culto essa irmã ri. Todo culto, Rafael, Bárbara, deve ficar mandando o povo pular. Querido, se você mergulha nisso, coisas começam a ser destravadas na sua vida. Então desista de tentar entender, porque com Deus é assim, a gente primeiro acredita. E depois que a gente acredita, a gente passa a entender. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós temos muita informação, mas pouca crença naquilo que a gente já conhece. Pouca fé naquilo que a gente já conhece. E deixa eu trazer uma analogia para você entender isso melhor. Sabe, as pessoas quiseram matar Jesus, os judeus, porque Jesus dizia que era filho de Deus. Não é um motivo tão banal. Jesus não tinha matado ninguém, não tinha estrupado ninguém, não tinha roubado nada. Mas os judeus queriam matar Jesus porque Jesus se auto-intitulava filho de Deus. Os judeus não acreditam que eles são filhos de Deus. Não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Mas eles sabiam o peso do que isso significava. Por isso que eles queriam matar Jesus por isso. Agora, a gente sabe que a gente é filho de Deus. E a gente não tem a mesma fé nessa informação que o judeu tem. E aí a gente vive normal. Como se a gente fosse pessoas comuns. Não somos. Nós somos filhos de Deus. E essa é uma revelação tão poderosa que os judeus queriam matar Jesus porque sabiam o significado disso. O empoderamento que isso traz para mim e para você. Nós não somos pessoas comuns. E não podemos agir como pessoas comuns, querendo entender todas as coisas dos céus de acordo com a nossa ótica aqui na Terra. Então nós vamos ter dias aqui, não só no próximo final de semana, mas outros e outros cultos. Porque todo culto aqui nessa igreja é para ser uma conferência. Que o Espírito Santo vai ficar dentro de você. Pula, pula, pula. E você, por que eu vou pular? Não sei nem pular, não sei nem dançar. Que o Espírito Santo vai dizer, ore em línguas alto. Vai lá e abraça. Vai lá e oferta. Vai lá e dá o teu sapato. Dá, sabe, dá o teu cinto. Dá o teu brinco. Dá o teu carro. Hã? Falar igual o nosso pastor. Um bafo de incredulidade, eu vou repetir. Nós vamos ter cultos assim nessa igreja. Que o Espírito Santo vai dar orientações a você. Instruções, sensações. E é isso que vai abrir a porta para o novo. Só se você obedecer. Só se você fizer tudo o que ele disser rápido. Porque se você esperar, o diabo lança a dúvida e você não faz. Então você tem que fazer rápido. E eu lembro de uma vez ouvindo a ministração com a Nancy do Frame. E ela deu um exemplo que eu achei fantástico, quero reproduzir aqui para você. Ela tem 2 netos. Na época, um tinha 5 e o outro tinha 3. Mais ou menos essa diferença. E ela disse que o filho dela chegou para eles e disse, amanhã nós vamos para o zoológico. E o de 5 anos começou, uhul, nós vamos para o zoológico. Começou a dar cambalhota, amanhã vai ser o melhor dia da minha vida, yes, yes, yes. E aí o mais novo começou a fazer a mesma coisa. Uhul, amanhã nós vamos para o zoológico, vai ser o melhor dia da nossa vida. Yes, yes, yes. E aí o filho dela chegou para o mais novo e disse, vem cá, você tem 3 anos. Por algum acaso você sabe o que é um zoológico? Ele disse, não. Mas se o meu irmão sabe o que é e ele está feliz, eu vou me alegrar porque eu sei que amanhã vamos ter uma boa programação. Então, muitas vezes... Obrigada, Rafa. Muitas vezes você não vai compreender o que vai acontecer aqui.
Nós já tivemos cultos aqui nessa igreja, e a gente comenta isso aqui no louvor, que a gente não sentia, né, o poder da gravidade sobre a nossa vida. Cultos que foi doado uma guitarra Fender, que é caríssima. Cultos que a gente experimentou da presença de Deus pesada, carregada aqui nesse lugar. Por quê? Porque tinha uma resposta às sensações, às orientações. Mas se você quiser ser uma pedra de gelo, não tem problema. Você é bem-vindo nessa igreja, mesmo sendo uma pedra de gelo. Mas não fique culpando, porque o seu irmão recebe e você não recebe. Não ache que a culpa é de Deus. Foi você que não deu a resposta que ele precisa para entrar em algo novo, para experimentar algo novo. Tem gente aqui que nunca correu, nunca pulou, nunca se ajoelhou diante da presença do Senhor. E você, Carol, Deus não precisa disso. Realmente, Deus não precisa. Quem precisa é você. Quem precisa é você. Abrir mão da sua reputação, abrir mão da sua carnalidade para poder experimentar as coisas novas que Ele tem para a sua vida. É você quem precisa correr, pular, se ajoelhar, dar oferta, se entregar, se jogar aqui nesse chão. Então eu quero que você venha para essa disposição nessa conferência. Que você venha com essa disposição, não só para os cultos, mas para todo dia na sua vida. O que Ele disser dentro de você, faça. O que Ele colocar no seu coração, faça. Sabe, às vezes ficamos projetando para 10 anos. Eu não sei se eu vou ter 10 anos aqui nessa terra, porque Jesus está às portas. E o que é que a gente fala no tempo da pressão, quando as coisas estão apertando? Fica tranquilo porque Ele está voltando. A gente vai viver um dia sem precisar de dinheiro, sem precisar até alimentar o nosso corpo, sem se preocupar com as coisas naturais dessa terra. Fica tranquilo porque Ele está voltando. Mas enquanto estivermos aqui, vamos seguir essas orientações para não atrapalhar o mover. Não só dentro da igreja, mas fora também as coisas que Ele falar. É assim que você entra no novo que Ele tem para a sua vida. É desse jeito, é isso aí. É desse jeito. É desse jeito que você entra no novo de Deus para a sua vida. Você pode só ficar olhando, não tem problema, não estou reclamando. Não estou dando uma mensagem de carapuça para você que é mais reservado no mover. Tem momentos que nós ficamos mesmo mais reservados no mover. Mas se você quer realmente um romper, gente, romper assim, uma destruição, pá! Entendeu? É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Diga comigo.